Nosso texto de hoje está, para começar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Você tem sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Vamos ler os dois últimos versos do capítulo 7. Diz bem assim, no verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Estas palavras que o texto faz referência é do capítulo 5 até o capítulo 7. Ficou conhecido como Sermão da Montanha, um famoso sermão que Jesus pregou. Mas Jesus deve ter pregado de uma forma tão poderosa, tão encantadora, de tal maneira que quando ele terminou o sermão, as pessoas estavam assim boquiabertas. Nunca tinham ouvido nem um conteúdo como aquele, nem um pregador como aquele. Não era apenas o que Jesus dizia, mas a forma como ele dizia, a maneira como ele usava as palavras, o olhar dele, o sorriso. Jesus foi o maior e mais poderoso pregador de todos os tempos. Eu estava conversando com o pastor Denilson aqui enquanto a gente aguardava esse momento, e falando sobre sermões. Qual o sermão memorável que você ouviu na sua vida e você ainda lembra até hoje? Talvez você tenha ouvido um sermão aí 20 anos atrás, mas foi um sermão tão marcante que você ainda consegue lembrar dele até hoje, pela maneira como foi pregado, pela maneira como foi falado. Eu me lembro de um sermão que eu ouvi, eu estava fazendo a conta ali com o pastor Denison, eu ouvi em 1984. Nem sei quantos anos tem, 35 anos, né? 35 anos atrás, do pastor Bulhon. O pastor Bulhon não era conhecido ainda, ele tinha chegado há pouco tempo do Peru. Ele era departamental de jovens na época da Missão Mineira, e ele fez uma viagem lá pelo estado da Bahia, e ele passou lá na minha cidade, numa segunda-feira à noite. O pastor, durante o sábado e o domingo, saiu lá em todas as igrejas, convidando as pessoas, e disse: olha, está vindo um pregador aí, o pessoal da associação está trazendo, vai estar na igreja central no domingo, na segunda-feira à noite, que não era um dia comum de culto, obviamente, e vamos lá prestigiar, tal, é um programa especial. E eu fui. E quando o pastor Bulhon levantou-se para pregar, primeiro vem aquele choque, porque ele tem um sotaque, naquela época era muito mais forte, né? Ele tinha chegado há pouco tempo do Peru, então o português dele ainda não era tão bom como é hoje. Então tinha aquele sotaque espanhol, e isso já chamou a atenção. Mas o que mais marcou foi o sermão que ele pregou. Ele pregou sobre Jesus e pregou de uma maneira assim tão cativante, de uma forma tão diferente do que era habitual pregar sobre Jesus. E por fim ele ainda contou aquela história famosa que vocês devem conhecer, que ele conta lá do Peru, que ele estava na selva, se perdeu à noite, e estava lá num buraco onde ele havia caído, e apareceu então um nativo, e o resgatou, e o levou para a aldeia que ele estava indo que ele precisava ir. E no outro dia de manhã ele descobriu que ele chegou sozinho. As pessoas tinham dito que ele chegou sozinho na aldeia, né? Que não havia ninguém acompanhando. E ele jurava, ele disse: não, veio um nativo aqui comigo. Ele me acompanhou o caminho inteiro, ele me salvou lá quando eu estava caído lá na selva, na chuva, no escuro, num buraco. E ele me tirou de lá, e ele me acompanhou o caminho todo. Se não fosse por ele, eu não teria chegado aqui, eu não tinha ideia de onde eu estava, ainda mais à noite, escuro. E ele me trouxe ontem à noite, quando vocês me receberam ali, ele estava comigo. E os irmãos disseram: pastor, o senhor chegou sozinho ontem à noite. Ficamos até admirados, né? O senhor no meio da selva aí, ter acertado o caminho à noite e no escuro, mas o senhor veio sozinho. E o pastor Bulhon, então, depois de ter pregado sobre Jesus, conta essa história que só ele sabe contar, né, da forma como ele contou. Então, quando ele fez um apelo e as pessoas foram à frente, eu mesmo levantei e fui à frente com a impressão de que eu iria tocar em Jesus lá no púlpito, né? Tão poderoso foi o sermão, e de tal maneira que ele foi pregado, que causou impacto, e depois desses anos todos eu ainda me lembro do dia e principalmente do sermão. E Jesus era esse tipo de pregador. Jesus era o pregador que encantava as pessoas. Aliás, o mundo de Jesus, aquelas pessoas simples, conheceram os dois maiores pregadores de toda a história.
O primeiro grande pregador da história foi João Batista. Tanto que Jesus diz que não há ninguém maior do que João Batista. Ele foi o maior de todos como pregador. João pregava e as pessoas vinham ouvir o sermão dele, as pessoas saíam das cidades, das vilas, e João concentrou a pregação dele lá no deserto. E as pessoas iam lá assistir o sermão, e João pregava de tal maneira, de uma forma tão poderosa. Ele fazia apelos que iam no coração e na mente das pessoas, e as pessoas aceitavam, e milhares foram batizadas por ele ou pelos discípulos dele. E depois de João, logo veio Jesus, que ainda foi maior do que João Batista. João chegou a ponto de dizer que, com toda a glória que ele estava desfrutando como pregador, ele não servia nem para desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Jesus veio e arrebatou o público de João, porque a pregação de Jesus ainda era incrivelmente mais poderosa, e a maneira como ele apresentava o sermão. E aqui no capítulo 7 termina com a palavra autoridade. Ninguém pregava com a autoridade de Jesus. E nos capítulos 8 e 9, Mateus então selecionou acontecimentos da vida de Jesus que marcam essa autoridade que Jesus tinha. Ele separa esses milagres, que são 9 nos capítulos 8 e 9. Ele separa em grupos de 3. Primeiro 3 milagres, aí tem um interlúdio ali, mais 3 milagres, um pequeno interlúdio, mais 3 milagres que realçam a autoridade de Jesus. E eu queria hoje falar de 2 desses milagres. Apenas 2 dos 9. O primeiro deles está no capítulo 8, verso 5, que é a cura do criado de um centurião. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, Mateus 8, verso 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Algumas coisas interessantes nessa história. Em primeiro lugar, quem pediu pelo milagre? O texto diz que foi um centurião. O centurião era um soldado romano, então ele não era judeu, ele era um gentil, ele era um europeu. Estava ali a serviço do governo romano, naquela região do mundo, na Palestina, na região lá de Israel, conhecida como Galileia. E este homem, eu não sei se ele já tinha ouvido Jesus pregando antes, talvez ele tenha assistido o Sermão da Montanha, ele tenha visto Jesus em ação em algum momento, que ele então faz esse pedido: Senhor, eu tenho um servo, alguém que trabalha para mim, e ele está sofrendo horrivelmente. Ele está aleijado, o texto menciona ali, e ele está sofrendo terrivelmente. E talvez só pelo apelo dele, e pelo fato dele ser um estrangeiro, e talvez pela maneira como ele falou, preocupado com o servo, Jesus disse assim para ele: eu vou lá na sua casa, eu vou lá com você. E aí o que surpreende é o que ele responde a Jesus. Ele compara Jesus com ele mesmo, ele diz: não, Senhor, em primeiro lugar eu não sou digno, o Senhor é grande demais para ir na minha casa. Não é que aquele homem tivesse uma casinha pequena, afinal de contas ele era um oficial do governo. Certamente ele tinha ali uma casa grande, já que ele tinha servos, então era uma casa considerável. Mas ele disse: olha, a minha casa é simples demais para receber o Senhor.
E ele disse, olha, como o Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade, né? Eu tenho várias pessoas à minha disposição, soldados, servos, eu digo faz isso, faz aquilo. E eles fazem e as coisas acontecem. Então ele disse, o Senhor pode, apenas com uma palavra, o Senhor tem autoridade de curar à distância. Se o Senhor disser que meu servo deve ser curado, mesmo nessa distância toda da minha casa, o meu servo será curado. E a Bíblia diz que agora quem ficou admirado foi Jesus. Jesus ficou admirado, disse, uau, que fé incrível este homem tem. Nem mesmo em Israel eu vi alguém com essa capacidade de crer. Mas não foi só a capacidade de acreditar. O homem teve a capacidade de ver em Jesus quem de fato ele era. O homem não viu em Jesus um outro homem, um ser humano, um pregador, um missionário, uma pessoa, um missionário itinerante com roupas simples. Ele olhou além das roupas, olhou além das características físicas, olhou além das pessoas que seguiam Jesus. Ele teve uma dimensão de Jesus que talvez as pessoas não tiveram nunca. Jesus diz que em Israel nunca ninguém teve a visão dele que aquele homem teve. Ele enxergou em Jesus o próprio Deus. E ele disse, o Senhor pode curar à distância. E o Senhor pode curar mesmo uma pessoa paralítica, uma pessoa que tem uma febre, uma pessoa que tem uma infecção, quem sabe, uma doença horrível. Apenas com a tua palavra, com a tua ordem, ele pode ser curado. E Jesus disse, puxa, que fé, né? Que coisa incrível. E Jesus disse, então tá bem, seja feito conforme a sua fé. E o texto afirma que o homem, o servo do centurião foi imediatamente curado. Que visão ele tinha de Jesus. Agora, para contrastar com essa história, Mateus coloca uma segunda história aqui. E essa história não tem estrangeiros. Nessa história só tem o povo da terra, os judeus. Começa a partir do verso 23. A autoridade de Jesus agora sobre a natureza. Primeiro foi a autoridade de Jesus sobre a distância e sobre a enfermidade. Agora, a autoridade de Jesus sobre a natureza. Verso 23 do capítulo 8. Então, diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de maneira que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Percebem o contraste? Enquanto um que não era judeu acreditava que Jesus tinha poder sobre tudo, inclusive a distância. Agora Jesus está presente com os seus e eles não acreditam que Jesus pode resolver a situação de alguma forma. O texto deixa bem claro, eles estavam num barquinho. Não era assim tão pequeno, afinal de contas cabiam 13 pessoas dentro, né? Jesus e os 12 apóstolos. E eles estão navegando, e é à noite, tanto que Jesus está dormindo ali. E não era uma noite qualquer, uma noite incrivelmente escura. Afinal de contas, uma tempestade se formou à noite. Então, encobriu as estrelas, encobriu a luz da lua, e a noite ficou como breu, né? Extremamente escura. Podia botar o dedo na frente do nariz, que seria incapaz de enxergá-lo. E aí, a tempestade sempre vem com ventos antes, né? E o vento começou a agitar as águas, e as águas a agitar o barquinho. E as ondas foram se tornando cada vez mais maiores, né? O barquinho subia em uma onda, caía ali no intervalo entre uma e outra, naquele vale que se faz, e o barquinho estava assim. Mas aquele barco não estava na mão de pessoas que não sabiam navegar. A Bíblia diz que Pedro, pelo menos Pedro, André, Tiago e João eram pescadores daquele mar ali, que era um lago da Galileia, capazes de conduzir um barco à noite, pescavam à noite, conheciam bem aquelas águas, conheciam bem o lago, conheciam bem a arte de navegar, mas eles próprios chegaram à conclusão de que aquela noite era a noite. Como tantas outras tempestades tinham matado tantos outros pescadores naquele mar,
Eles acreditaram que aquele dia era o dia do fim. As ondas eram grandes demais, a tempestade forte demais, os ventos incrivelmente fortes agitavam as ondas e as ondas o barco, e tudo parecia que não teria nenhuma forma de sair dali. E a solução? Não havia solução. O que fazer numa noite daquela? Tempestades não passam assim de uma hora para outra. E o texto disse que eles então acordaram Jesus, pedindo socorro. No desenrolar da história, dá para a gente ver que eles não acreditavam que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Eles apenas queriam a solidariedade de Jesus para morrerem juntos. E eles imaginaram que morreriam juntos. Que visão pequena de Jesus. Enquanto o estrangeiro enxergava Deus em Jesus, os seguidores de Jesus viam nele apenas mais um homem. Um bom pregador, poderoso, é verdade, com as palavras. Um pregador que já ajudou muita gente, tocou na vida de muita gente eles viram ser curadas, viram pessoas testemunharem que foram tocadas e transformadas por Jesus, mas eles próprios nunca tinham recebido nenhum milagre deles. Nenhum deles precisou ser curado, nenhum deles precisou viver nenhuma experiência assim no limite para verem a ação de Jesus em prol deles. E aquela era a primeira experiência que eles estavam tendo, e eles agora estão naufragando. Não apenas naufragando nas águas do mar da Galileia, eles estavam naufragando na experiência deles com Deus, estavam naufragando na fé. Isso tem uma grande lição para a gente. Em primeiro lugar, as tempestades sempre vêm e deixam o céu escuro, não é verdade? Toda vez que uma tempestade vem, a primeira coisa que a gente perde é a luz. A gente não vê saída em lugar nenhum. Quando nós estamos enfrentando um problema, parece que o problema é maior do que tudo. O problema parece que é maior do que o céu. O problema parece que é maior do que a terra. O problema é maior do que tudo. Seja que tipo de problema, seja um problema financeiro, seja um problema emocional, seja um problema afetivo, seja um problema de doença, né? Problema de saúde ali, lutando contra uma enfermidade grave. De vez em quando parece que a tempestade aparece de uma hora para outra, né? Tudo estava bem até ontem e hoje vem essa calamidade toda. E a gente olha para um lado, a gente olha para outro, a gente olha para cima, a gente olha para baixo e só escuridão. E quanto mais a gente tenta lutar, parece que é pior ainda, as ondas vão se levantando ainda mais. E nós que às vezes já estamos na igreja há alguns anos, já vivemos a experiência cristã há alguns anos, parece que temos menos fé do que aqueles que estão chegando agora. Parece que nunca fomos tocados, né? Parece que nunca sentimos ali o impulso da mão do Senhor. Muitas vezes nessas horas nós descobrimos que nós não acreditávamos no Senhor. O que nós acreditamos é na doutrina do Senhor, mas nunca tivemos uma experiência com o Senhor, a ponto de nos fazer enxergar mais do que as palavras dele, mais do que os ensinos dele, enxergá-lo como ele de fato é. E é preciso, às vezes, uma tempestade para nos acordar, é preciso uma tempestade para balançar a nossa vida, para a gente enxergar quem nós estamos seguindo. E Jesus levanta. E Jesus levanta no Evangelho de Marcos, quando conta essa história, diz que Jesus fala primeiro com a tempestade. Jesus fala: calma-te, emudece. E a tempestade então acalma, de repente, tchum, como se apertasse um botão na parede, as nuvens se separam, a lua aparece, as estrelas, as ondas que estão assim por causa do vento, alguém parece que para o vento lá na esquina e as ondas param instantaneamente. Numa questão de poucos segundos, eles passam de uma situação de extremo risco para uma situação de calma. Depois de ter falado para a natureza, Jesus agora fala com eles. E o que Jesus diz: como vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Duas palavras, né? Timidez e fé. E elas estão aí em contraste. Quem é tímido não tem fé. Quem tem fé não é tímido.
E essa palavra tímido às vezes nos confunde, porque timidez, você sabe, é vergonha, né? Ah, aquele menino é muito tímido, a gente entende, é mais assim, fechado, né? Não consegue se relacionar assim de primeira com as pessoas. Então, normalmente o nosso conceito de timidez é este. Mas a palavra que Jesus usou ali, a palavra grega que Jesus usou ali, e o tradutor traduziu como tímido, ele só aparece em 4 lugares na Bíblia, no Novo Testamento. 3 vezes no relato dessa parábola, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E a outra vez em Apocalipse 21, verso 8. São as únicas vezes em que essa palavra aparece aqui no Novo Testamento. Se você não lembra de Apocalipse 21, verso 8 de cor, eu lhe convido aí para abrir sua Bíblia e dar uma olhada. É um texto bem conhecido, assim que você vê, você vai lembrar e sabe esse verso de cor. É uma relação de quem não vai entrar no céu. Jesus fez em Apocalipse 21, verso 8, uma relação de algumas pessoas que não estarão no reino de Deus no futuro. 21, verso 8. Jesus então diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O tradutor, que traduziu aí o Novo Testamento, ele traduziu a mesma palavra que Jesus usou para falar com os discípulos e chamou de tímidos. Esse tradutor traduziu a mesma palavra aqui como covardes. Então, quem é covarde? Covarde é aquele que não tem fé. Quem tem fé não é covarde. Agora, quem não tem é. E Jesus levantou e disse: como vocês são assim tão covardes? Mas essa covardia aí é no sentido de não ter capacidade de acreditar. Porque eles tinham andado com Jesus desde o começo. No dia em que Jesus os chamou lá, praticamente todo mundo na margem do lago da Galileia, eles tinham acompanhado tudo que Jesus havia feito. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já tinha curado um leproso, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus já tinha feito coisas extraordinárias, mas sempre para os outros. Eles eram apenas testemunhas que assistiam tudo. No fundo, a visão deles de Jesus era uma espécie de um mágico, né? Alguém que tinha condição de manipular as coisas sem que você conseguisse explicar como ele fez aquilo. Mas eles não tinham a visão de que estavam convivendo com o Filho de Deus, que ele tinha poder sobre tudo, sobre todos os elementos, sobre a morte, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre todos os tipos de lutas e dificuldades da vida. Ele tem o poder de transformar todas as tempestades num momento de bonança. Mas eles não tinham esta visão. E Jesus disse: olha, se vocês morressem aqui esta noite, naufragados aí no mar da Galileia, vocês teriam morrido para sempre. Acordariam na segunda ressurreição, para receber então lá o que a Bíblia chama de segunda morte, porque eles não acreditavam ainda em Jesus. Eles não tinham a visão que o centurião romano teve. Eles não enxergavam a presença de Deus ali andando com eles. Eles viam Jesus apenas como um homem bom, que pregava de forma poderosa, que tocava na vida das pessoas, mas incapaz de resolver os problemas deles. E você? Qual é a visão que você tem de Jesus? Você se converteu às doutrinas, os ensinos de Jesus ou a Jesus? Você é convencido da verdade sobre Jesus ou você é convencido de Jesus? Que visão você tem? Quando você enfrenta problemas de sua vida, que relacionamento você tem com Deus? Você recorre a Ele? Você põe seus joelhos no chão e ora pedindo: Senhor, socorro, aqui estou eu no meio dessa tempestade. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode tocar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode acalmar os ventos, o Senhor pode ressuscitar os mortos, o Senhor pode expulsar os demônios, o Senhor pode repreender os inimigos, o Senhor pode curar todas as enfermidades, e aqui estou eu, Senhor, na Tua presença. Por favor, manda com uma palavra,
para que eu seja tocado, para que essa situação na qual eu estou seja transformada, para que a minha noite possa ser iluminada novamente e eu consiga enxergar o caminho para onde eu estou indo. Essa visão que você tem de Jesus, de que você tem Deus com você. Sabe, às vezes aqueles que são os naturais do reino, aqueles que estão há mais tempo, aqueles que já estão vivendo mais tempo nessa fé, correm um sério risco de ser os que menos têm uma experiência transformadora com o Senhor. Mas Jesus lida com todos, lida com aqueles que estão chegando e conseguem enxergá-lo na dimensão que Ele é. E Ele lida também com aqueles que já estão no reino e têm dificuldade de acreditar nele. Querido, eu não sei qual é a sua luta e a sua dificuldade. Talvez você esteja vivendo uma fase negra na sua vida, e justamente agora. Talvez sua noite esteja escura, você não consegue enxergar nenhum brilho em lugar nenhum. Você não consegue enxergar nenhuma saída em nenhum lugar, não tem nenhuma porta aberta aparentemente para você, você não enxerga nada, não há ninguém que possa pegar na sua mão e lhe indicar o caminho que você deve seguir. Talvez você esteja vivendo uma experiência dramática na sua fé, quase perdendo a sua fé, não consegue mais escutar nada lá dentro de você que possa lhe colocar de pé. Então você está lutando sozinho ou sozinha no meio de uma grande dificuldade agora. Talvez Deus lhe colocou aqui hoje para você ouvir novamente essas histórias e saber que Ele tem poder sobre os elementos da natureza. Mas acredite, Jesus é Deus. Jesus não é um ser humano. Jesus não é apenas um pregador poderoso. Jesus não é um mágico que manipula as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há nada suficientemente grande para Ele. Não há nenhuma situação incrivelmente difícil que Ele não possa colocar a mão e resolver. Não tem nenhuma noite incrivelmente escura que Ele não possa iluminar novamente. Não há nenhuma tempestade incrivelmente forte que possa afundar o seu barquinho. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que lhe sustenta com a mão poderosa dEle. Você pode estar no meio da maior encrenca, no meio da maior dificuldade, no meio da maior luta. Parece que ninguém pode vir para socorrê-lo. Mas se você se levantar e dizer: Senhor, eu acredito. Eu acredito que o Senhor pode, apenas com uma palavra, mudar completamente essa situação. E você verá o que o Senhor fará. Ele sempre se levanta para socorrer aqueles que precisam dele. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é a única coisa que nós precisamos, o único poder que nós precisamos. Jesus é a única pessoa que nós precisamos para nos socorrer, nos levantar e mudar a situação. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando em nosso favor. Enquanto estamos sentados aqui, Ele está trabalhando nas circunstâncias para que a nossa solução seja resolvida. Enquanto estamos batalhando aqui nos nossos pensamentos, lutando na nossa intranquilidade, sofrendo o que estamos sofrendo agora, Ele está trabalhando para tornar a sua noite dia novamente, a sua tempestade no momento de calma, a sua angústia no momento de alegria, a sua solidão no momento de amizade, de camaradagem, de companhia. Ele tem o poder de transformar a sua vida, não importa em que situação a sua vida está agora. Ele tem o poder de transformar, depende de você simplesmente dizer para Ele: Senhor, eu acredito, eu quero, toque, Senhor, na minha vida. Toque, Senhor, na minha vida. Toque, repreenda o que estiver me impedindo de enxergar a Tua luz novamente. Não importa o tamanho da sua luta, Ele está aqui para lutar com você e para lhe indicar o caminho. Eu vou convidar a Melina para vir aqui novamente. A Melina deve estar aqui atrás, eu imagino. A Melina vai cantar uma música especial agora que fala de um convite para vir para Jesus. E eu queria lhe fazer um convite também. Se você estiver de alguma maneira passando por um momento de aflição e gostaria de que Jesus viesse lhe socorrer, eu vou pedir a você para ficar em pé e eu vou fazer uma oração especialmente por você, pela sua aflição, pela sua dificuldade. Por favor, escute essa mensagem que a Melina irá cantar agora. E se você se identificar como aquele que está sofrendo de alguma forma, de alguma natureza, de alguma
forma você está sofrendo. Se o seu sofrimento é de alguma natureza, seja emotivo, emocional, físico, financeiro, não importa o tamanho da sua dificuldade, fique em pé enquanto a Melina estiver cantando e nós vamos orar especialmente por você. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, o que te roube a paz. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Amém. Querido Deus, Pai amado, aqui estão todos diante do Senhor. O Senhor conhece cada pessoa, são vários nomes, mas o Senhor conhece cada pessoa por trás destes nomes. Alguns se levantaram nesta manhã, Senhor, porque estão sofrendo, quem sabe, com um casamento ruim.
Um casamento que parece que não tem mais solução, parece que quebrou todo o encanto e não há mais nada neste mundo que é capaz de voltar a fazer com que o amor renasça novamente. Mas o Senhor é o Deus que ilumina a noite escura. O Senhor é o Deus que acalma as tempestades. Fala para este teu filho ou esta tua filha que o fim ainda não chegou, porque o Senhor tem o poder novamente de unir os corações que agora estão partidos. Alguns se levantaram nesta manhã, Senhor, porque estão sofrendo com alguma enfermidade, alguma doença. Talvez tenham recebido recentemente um diagnóstico de alguma doença grave, ou eles, ou alguém da família, e estão sofrendo por isto. Mas aqui, Senhor, fala para estes teus filhinhos queridos que o Senhor tem poder sobre todas as enfermidades e sobre a morte. A cura vem somente do Senhor, e o Senhor pode, com uma palavra, mudar completamente uma situação. O Senhor tem o poder de transformar vidas. Alguns estão sofrendo aqui, Senhor, nesta manhã, talvez por causa dos filhos. Os filhos estão longe, os filhos talvez estejam vivendo uma experiência ruim na vida, e os pais se veem impotentes diante dessa situação, e eles estão aqui em pé nesta manhã, participando do sofrimento dos filhos. Por favor, querido Deus, diga a esses pais queridos que o Senhor pode transformar a vida dos filhos deles, que o Senhor vai tocar neles agora, neste momento, e o Senhor vai curar todas essas enfermidades, tudo que esteja causando uma separação aí, de alguma maneira, na relação de pais e filhos, e o Senhor vai curar e restabelecer novamente a relação familiar. Alguns, querido Deus, estão em pé aqui nesta manhã, talvez vivendo problemas financeiros, uma crise financeira na família. Talvez um pai, uma mãe podem ter perdido aí o trabalho e não estão vendo saída, estão no meio de uma grande dificuldade, estão vivendo uma experiência ruim. Por favor, querido Deus, manda apenas com uma palavra e abra novamente aí uma porta que possa transformar completamente essa situação. Talvez esteja alguém aqui hoje vivendo sob a influência do inimigo, ainda se sentindo manipulado pelo inimigo ou manipulada pelo inimigo. De alguma maneira o inimigo ainda está causando um domínio na vida dessa pessoa, desse rapaz, dessa moça, desse irmão, dessa irmã. Mas o Senhor tem o poder sobre o inimigo não é ninguém na tua presença. Que o Senhor possa expulsar o inimigo nesse momento, Senhor, repreendê-lo no teu poder e no teu nome, para que este irmão ou esta irmã, quem seja quem for, possa ser completamente libertado pelo poder que há no teu nome. Por favor, querido Deus, o Senhor conhece as nossas lutas, sabe por que nós estamos de pé, sabe qual é a nossa tempestade, o que nos causa aflição. Por favor, com uma única palavra, com uma única ordem, o Senhor pode iluminar novamente a noite, refrear o poder das ondas, manter nosso barquinho novamente seguro e mudar completamente uma situação. Por favor, querido Jesus, nós queremos voltar para casa nesta manhã, sabendo que fomos tocados pelo Senhor, sabendo que fomos abençoados pelo Senhor, e vamos sair daqui para desfrutar de uma nova vida, porque o Senhor é o único que pode curar, o Senhor é o único que pode perdoar, o Senhor é o único que pode transformar situações que não tem mais jeito, o Senhor é o único que pode expulsar o inimigo, o Senhor é o único que pode nos dar poder novamente para viver uma vida vitoriosa. E é com essa fé, com essa confiança que saímos desta igreja nesta manhã, na certeza que o Senhor nos ouviu, nos tocou e nos transformou. Senhor Jesus, nós oramos no Teu nome poderoso, oramos no Teu nome santo, oramos no Teu nome sagrado, na confiança que o Senhor nos ouviu e irá nos atender. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos no Teu nome bendito. Amém. Eu vou ali à porta, que eu gostaria de poder cumprimentar os irmãos.